Gente, o Lula, presidente da República, sancionou uma lei que autoriza, portanto legitima, a aplicação daquele procedimento, a ozonioterapia, no território nacional. Ozonioterapia que se consiste na aplicação de ozônio, né, no corpo humano, juntamente ali com oxigênio e tal, para supostamente tratar e curar algumas enfermidades, né? Algumas não, muitas enfermidades, né? Dentre elas aí enfermidades relacionadas à questão imunológica, à questão respiratória, etc. Gente, essa sanção do Lula, né, esta prática do Lula em sancionar esta lei, foi uma prática anticientificista. Portanto, um erro inconcebível, um erro gravíssimo do Lula, nem vou dizer que do governo, sim do Lula, porque sancionar uma lei ou vetar uma lei é prerrogativa não do governo, mas sim do presidente. Portanto, foi ele quem errou, e errou feio, e nós vamos falar um pouquinho disso aqui nesse vídeo. Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal J Literato. Peço a você que ainda não é inscrito do canal, deixa eu só conferir o microfone, tá ligado, tá ligadinho. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, a sua inscrição é fundamental. Peço que curtam este vídeo, peço que compartilhem, indiquem para seus amigos e a quem possa interessar. E também acione a sinetinha das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo que publicarmos aqui. Bom, gente, foi um erro grosseiro, um erro grave, grosseiro e inconcebível do Lula. A prática da ozonoterapia, e diga-se antes, veja, eu não sou um experto no assunto, eu não sou um cientista da concretude, né? Mas eu sou sim um pesquisador. Então, tudo que eu disser a respeito desta ozonoterapia, saibam que eu fui buscar em fontes primárias, e os dados que eu aqui transmitirei são dados sérios, advindos de órgãos sérios. Né? Bom, a verdade é que esta prática, esta ozonoterapia, é uma prática que não é recepcionada pelo corpo científico. Né? Justamente por não possuir caracteres que indiquem, que pelo menos indiquem uma possibilidade consistente de eficácia e segurança. Né? E, quer dizer, se ela não indica nem possibilidades, obviamente não há comprovação pelo método científico de sua eficácia e segurança. Portanto, uma prática amorfa, sem o supedâneo, sem a base, sem o fundamento da ciência. Gente, nós não podemos conceber que o presidente da República endosse uma prática desta. Sendo, portanto, uma prática que contraria um dos postulados da existência, que é justamente a ciência concreta. Eu costumo dizer que a existência era calcada em dois grandes postulados. O postulado da ciência concreta e o postulado da metafísica. Quer dizer, o da ciência concreta é justamente essa sistematização de informações metodologicamente estudadas e ponderadas para chegar-se a uma conclusão factível ou uma possibilidade factível, sempre em prol da humanidade. Como já dizia Louis Pasteur, não é? Que, quer dizer, todas as divícias e conquistas da ciência não são para os cientistas, sim para a humanidade. E o outro postulado da metafísica, que não é o caso, não tem nada a ver com esse vídeo, né? Que é aquilo que transcende a própria ciência, etc. e tal. Aqui vamos nos ater à própria ciência. Portanto, veja que qualquer conduta, né, que não apenas divirja, mas também que vitupere, que vilipendie, que agrida os postulados científicos, é uma conduta que de per si deve ser desprezada. Nós não podemos endossar nenhuma prática que não possua uma sustentação científica séria. Nós tivemos uma experiência terrível com isso, né, no quadriênio presidencial trágico do Bolsonaro, especialmente na sua condução da pandemia, em que ele praticou atos anticientificistas de forma reiterada. Quem não se lembra da cloroquina? Não tome cloroquina, até para ema. Lembra que ele ofereceu cloroquina para ema, aquele débil mental? Pois é. O que gerou? Qual foi o resultado daquilo? Uma tragédia
terrível. Né? Cloroquina, não use máscara, pode aglomerar, é gripezinha, etc, etc. Quer dizer, todas as condutas do Bolsonaro à época foram condutas criminosas e, sobretudo, anticientificistas. Inclusive criminosas por terem sido anticientificistas. Tudo aquilo que vai de encontro com a premissa científica dentro do objeto da ciência concreta vai gerar prejuízos muitas vezes irreparáveis. Perceba que este ato do Lula, consequencialmente, óbvio, não tem nada a ver com aquelas questões do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro matou gente com aqueles atos dele. Portanto, consequências extremas e graves. No caso da ozonoterapia, penso que essas consequências não chegarão a tamanho extremismo. Né? Mas veja que a essência do ato é a mesma. Por quê? Porque é a essência de contrariar um postulado científico. Isso não pode dar certo. Né? E isto é inadmissível, especialmente quando vem de um chefe de Estado que acaba por endossar, acaba por legitimar uma prática, né, que os expertos, que os cientistas, que se debruçam incansavelmente em suas metodologias, consideram uma prática amorfa, uma prática vazia, uma prática sem sustentação. Nós não podemos conceber isso. Para que o vídeo não fique muito longo, veja, eu separei alguns dados importantes que eu tenho que passar a vocês. Vejam só, gente. A Food and Drugs Administration, que é a FDA, que é uma das maiores agências regulatórias do mundo, que é dos Estados Unidos, que seria como se fosse a nossa Anvisa aqui, peremptoriamente declarou que a ozonoterapia consiste na aplicação de um gás tóxico que não há qualquer tipo de evidência ponderável no que se tange a tratamentos de saúde, seja eles quais forem, nem como adjuvante, nem como preventivo, nada. Perceba que essa foi uma declaração não de um qualquer, foi a declaração da FDA, uma das principais agências regulatórias do mundo, não é verdade? No âmbito interno, nós tivemos aqui pareceres contra esta sanção de órgãos importantíssimos dentro do bloco científico. Tivemos, por exemplo, o parecer da AMB, que é a Associação Médica Brasileira, constatando também peremptoriamente os perigos disso. Quer dizer, esta prática, ela pode retardar o tratamento convencional, que é o correto, ela pode gerar efeitos colaterais graves e sérios, em alguns casos pode levar até a morte. Não é verdade? Isso a AMB. O CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, em 2022, acho que foi 2022, recente, cujo presidente, à época, não sei se ainda ou mas era o Dr. Mauro Ribeiro, também foi muito categórico e peremptório em dizer que não há garantia nem de eficácia e nem de segurança. Então veja, a questão não é que apenas a eficácia é contestada, a segurança também, não é verdade? Se fosse só a eficácia, mas pode acontecer e não funcionar, mas não é isso. Não é só o que pode acontecer, não é só não funcionar. Pode não funcionar e pode até matar, pode ter problemas, etc. E obviamente essas pessoas que representam esses órgãos importantes sempre apresentando fartas documentações científicas nesse sentido, né? Veja, tem um parecer também muito interessante da SBR, que é a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que ela fez menção, veja, a alguns estudos que existem, inclusive esses estudos que existem são utilizados por alguns anticientificistas que dizem o seguinte: não, tem estudos que dizem sim que a ozonoterapia é boa, tem eficácia, tem segurança. Só que, veja, a Sociedade Brasileira de Reumatologia fez uma pesquisa séria e constatou que esses pouquíssimos estudos que existem são estudos frágeis. São estudos que sequer foram publicados em revistas indexadas sérias. Portanto, estudos lânguidos, claudicantes, cuja credibilidade é quase zero. Né? Ao passo que, contra esta ideia idiota, nós temos todo um bloco científico quase que unitário, né, dizendo que não, que isso não faz o menor sentido científico. Então nós temos muitas, inclusive um outro médico, até anotei, Dr. Nelson Bruni,
tá? Ele é médico e ele é professor universitário na Universidade de Santo Amaro. Também deu declarações interessantíssimas sobre esse tema, dizendo que essa ozonoterapia veio para ser como se fosse uma panaceia que cura tudo, ao passo que não há nenhum tipo de corroboração científica nesse sentido. Então veja, gente, para que o vídeo não fique muito longo. Né? Isto foi um erro. Né? Quer dizer, esta lei ela já é natimorta desde quando começou. Quando começou, quem apresentou o projeto dessa lei foi um deputado, cujo nome eu não me recordo, mas um deputado do MDB, e se não me engano, não sei se é de Rondônia, de Roraima, que ele apresentou esta lei e ela sofreu várias alterações em seu texto e tal, foi aprovada nas casas legislativas e foi para sanção. Mas o problema não é nem os termos da lei, o problema é a essência primária da lei, que é autorizar, obviamente, um procedimento, uma prática, não é, que dilacera totalmente os postulados científicos. E o presidente da República jamais poderia ter se portado desta forma. Nós não podemos admitir que o chefe do Poder Executivo Federal, não é, portanto um chefe de Estado, endosse, legitime qualquer tipo de prática anticientificista. Repito, nós tivemos uma experiência trágica, uma experiência lúgubre, uma experiência de morte, de centenas de milhares de mortes por um governo cientificista, que foi o governo do Bolsonaro. Então, quer dizer, Lula, ainda há tempo, ainda há tempo. Tomara que essa moda não pegue de novo, não é verdade? Gente, aqui, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil a vocês. Nós sempre temos aqui realmente o compromisso de fazer uma análise séria. Como já disse a vocês, eu não tenho compromisso com este lado, ou com o outro lado, com essa ideologia ou com essa ideologia. Eu tenho compromisso com a minha percepção analítica, com os meus estudos e com a minha consciência. E isso tem que ser dito. Muito obrigado pela audiência de vocês. Peço que se inscrevam, compartilhem, curtam o vídeo e acionem a sineta das notificações. Muito obrigado e até a próxima.